Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Alianças erradas, escolhas erradas, associação com pessoas erradas, certamente poderão trazer para você sérias retaliações, sérias reprovas. Vamos entender o significado de uma palavra que quase ninguém dá importância a isso. Mas vamos à hora da verdade. Conivência. Quando a conivência nos empurra para a escuridão e o abismo. Te convido a ter em mão o manual da vida, as Escrituras Sagradas. E vamos ler em Provérbios, no capítulo 4, versículo 19 ao 27. Muito bem. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Vamos dar uma ênfase no versículo 19 do capítulo 4 de Provérbios. Imagine caminhar sem noção da trilha, sem noção do que seja real, visível. Imagine caminhar sem noção de obstáculos, de pedras ou buracos, armadilhas, sem noção de bestas feras, animais vorazes nas espreitas, esperando a hora fatal de dar um bote. Jesus se revelou ao mundo em João capítulo 1, versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E no versículo 10 e 11, do mesmo capítulo de João, capítulo 1, diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Complicado, não? Imagine diante de uma grande luz e tudo claro ao seu redor. E até mesmo tudo resolvido sobre as respostas de sua própria complexidade. Mas você preferir caminhar na escuridão e ainda sem noção da vida e da verdade? Pois é, isso aconteceu e ainda vem acontecendo. É por isso que assistimos às pessoas coniventes com tantas coisas erradas e vão pagar caro por isso. Sobre esse assunto é o que vamos tratar nessa mensagem. Por isso eu convido você, abra o seu coração, abra a sua mente e vem comigo. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal Ministério Cultura Cristã. Aqui falamos de ciência, história, política, notícias atuais, curiosidades, estudos bíblicos que trarão respostas, sobretudo, maturidade cristã. Eu sou Arualdo de Oliveira e conto sempre com a sua participação, sua inscrição no canal, ok? Dê o seu like, ativação no sininho para receber próximos vídeos. E como já disse, o tema é o seguinte: quando a conivência nos empurra para a escuridão e o abismo. Ainda dando destaque ao Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 4, 5, depois 10 e 11, que fala exatamente a respeito da luz que veio para os homens, mas os homens rejeitaram essa luz. Pois bem, nessa resistência à luz e à essência da inspiração da vida, o homem acabou se sabotando, preferindo viver na escuridão, que por sua vez acaba tropeçando em tantas armadilhas e coisas danosas para a sua própria destruição. Como nós lemos aí em Provérbios 4, versículo 19, em que o homem desconhece
os seus caminhos, desconhece aonde ele tropeça. E o grande perigo nesse mundo escuro, tenebroso, onde muitos caminham a passos largos para a autodestruição, é quando ele se entrega à influência para o mal, aonde a maldade, que é o som das trevas, vem atraindo muitos a seguir os sons das revoltas e os seus ecos de violências e mentiras nocivas, maléficas, apontando para ruínas e desgraças. Esse é e tem sido o maior perigo nessa escuridão. Conivência. Digo que quem anda na escuridão dificilmente escapará dessa armadilha enxertada pelo mal nos argumentos da influência para a perdição de toda uma sociedade. Certamente que você já ouviu falar a palavra conivência. Ela tem o mesmo significado de cumplicidade, que por sua vez se relaciona à ação, estado ou característica de cúmplice. E o pior em torno dessa palavra, conivência, no que tange ao direito penal, é que tem a mesma conotação de uma participação secundária na realização de um crime de outrem, ou seja, você não atirou, mas apertou o gatilho. Ou você não apertou o gatilho, mas deu o tiro. Você não matou, mas é o assassino. Isso quando você está acobertando, defendendo ou justificando o homicida, que você sabe quem é. E você aprova e você apoia. Apoia um bandido, assumindo-se como tal. Apoia um pedófilo, assumindo o mesmo distúrbio. Apoie um criminoso e assuma todos os seus crimes. O caso da conivência é muito sério. É o mesmo que não fazer dívidas e viver endividado por apoiar trambiqueiros, trapaceiros, malpagadores, os 171s da vida. O fato é que a cumplicidade com coisas erradas, motivações erradas, te trarão as mesmas composições onde você estará comprometido até o pescoço. Como também sujeito às mesmas sentenças, não tem escapatória. É o mesmo que dizer aos amigos condenados, estamos junto e misturado. Fazer o quê? A escolha é tua. Não adianta ser um bom soldado ou ser um soldado bonzinho se porventura esteja no exercício errado. Não adianta ser um ativista com energia, coragem, coração numa resistência, se o propósito é arbitrário, danoso, inconsequente, insano, maligno e de histórico comprometedor. Você está assumindo os mesmos crimes e ainda que não os tenha cometidos. Mas sobre tudo isso que estou te dizendo, você talvez esteja preocupado. Será que estou acobertando, protegendo pessoas que não prestam e isso vai me prejudicar? Deus, o justo juiz, não te cobrará pelo que você não consente. E é por isso que a Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3 ao 5, que nos últimos dias teremos tempos difíceis, com homens fora do seu padrão normal, como sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E outras recomendações, como diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Você não deve nem aceitar nem um cafezinho. Se afasta dessa criatura. Você vai se comprometer. Se você sabe que é o malfeitor, se afasta. Ah, mas Jesus não andava com os comilões e os beberrões. Jesus veio para salvar. Jesus não veio para amparar e acobertar, não.
Ele disse, vai e não peques mais. Você vai fazer isso? Você vai dizer para a pessoa sair desse tipo de comportamento de pecaminosidade? Jesus não estava ali dizendo, não, não, são todos inocentes. Né? Não, ninguém aqui tem pecado. Não, pelo contrário, ele disse que todos são pecadores. Entende a situação? Então, andava não compactuando, não protegendo, não escondendo. Há uma diferença muito grande. Justifica o injustificado. O erro, por favor, deixa de lado. Então, o que você tem a fazer é, se você sabe aonde está o mal, se afasta do mal. Um detalhe importante, você não deve sair por aí apontando criminosos e denunciando os malfeitores. Basta não ser conivente em protegê-los, em se associar às suas ideias, né? Não se comprometa. Aceite a absolvição de Cristo e a libertação pela luz que livra você da escuridão. Não entre para a fila dos pecadores condenados, incrédulos, mas lance os seus pecados ao pé da cruz. Diga como aquele ladrão do lado da cruz de Cristo, né, que disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Mas interessante é que aquele ladrão, né, ele demonstrou reconhecer o significado de sua condenação e apontou até para o outro. Não, ele não fez como nós merecemos estar aqui, mas este nada fez, significando que ele não estava conivente com o erro, ele apelou pela misericórdia do Senhor. É isso que você precisa fazer, apelar pela misericórdia de Jesus. Não dá mais para aceitar ser conivente com grupos que estejam comprometidos com a condenação. Vou dar um exemplo muito interessante. O comunismo tem nas suas costas, e certamente Deus cobrará, virá o juízo de Deus sobre esse movimento. Ora, mas os que mataram já morreram. Não, mas vamos lá, o movimento ainda continua. A ideia, a ideologia, o partido ainda continua. As práticas também tendem a acontecer. O projeto é esse, subtração de vidas humanas. A tirania está aí para matar as pessoas de fome. A tirania está aí para acabar com as vidas humanas. Então, o engraçadinho, o bobão, o sem noção, os zumbis, os idiotas úteis vão abraçando essa ideia. Não importa, é revolução e bababá. Mas estão levando sobre si a condenação de mais de 100 milhões de almas que foram destruídas no desenrolar da história desse partido sórdido, dessa tirania absurda. Então, quando você diz eu sou comunista, você está dizendo para mim que você é um homicida. Quando você diz para mim eu sou comunista, eu sou esquerdista, você está dizendo para mim que você tem 100 milhões de vidas destruídas que você ajudou a destruir. Pensa bem, é o pecado da conivência. Se tem que ser conivente, seja conivente para o bem, ou seja, se associe às coisas boas. Eu quero me associar àquela turma de Cristo, os discípulos, os apóstolos, aqueles que fizeram bem nessa vida. Então eu sou um discípulo de Jesus. Eu estou com toda sorte de bênçãos na minha vida, porque as promessas aos discípulos, elas são incontáveis. Eu faço parte da Igreja de Cristo. A promessa para a Igreja de Cristo são maravilhosas. Eu faço parte da família dos patriarcas e de todos aqueles que herdaram as bênçãos de Deus, que creem nas promessas bíblicas. Então eu sou abençoado, sou a geração eleita. Paulo disse que nós seríamos abençoados com toda a nossa geração e debaixo de toda sorte de bênçãos. As promessas estão aí à nossa disposição. Se você abraça a causa, abraça a fé, abraça a palavra, as promessas, se você faz parte de todo esse contexto dos que creem em Deus, então você é conivente com a verdade e é portador das mesmas bênçãos. Mas se você abraça toda uma história sanguinolenta, uma história de covardia, uma história de mortandade, se abraça essa causa, então você está se lançando ao mais profundo abismo da condenação. Aceita que você não tem que ser conivente com essas ações comprometedoras de um passado manchado. Eu vou ficando por aqui.
E em breve nós vamos lançar a segunda parte dessa mensagem sobre o grande perigo da conivência. Deus te abençoe. Shalom Adonai.